Olá, amigos, bom dia, Deus continue te abençoando e juntos, com a graça do nosso Deus, possamos estudar um pouco mais as Escrituras, tá, meu amado? Porque a Bíblia diz que nós temos que remir o tempo, porque o tempo está passando e a gente tem que pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Precisamos nos preparar. Jesus fez a promessa e a promessa dele, ela é verdadeira. A promessa de Jesus, meu amigo, ela é verdadeira. Prepara-te, para te encontrares com o Senhor Jesus Cristo. Ele diz que ele logo virá. Apocalipse 1:7. Está dizendo que ele virá logo. Mateus 24:30 está dizendo que ele virá logo. E ele disse, eis que virei sem demora. Prepara-te. Amós capítulo 4, verso 12. Prepara-te para encontrares com o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aqui, meu amado, eu quero compartilhar com você hoje, depois da gente orar, eu quero compartilhar com você aqui um pouquinho da palavra de Deus hoje, um texto, que esse texto me chamou bastante atenção. Esse texto da Bíblia, ele diz tudo a respeito desta nossa preparação. Tá, meu amado? Então, quero agradecer você aí que tem acompanhado os meus vídeos, que tem assistido os meus vídeos, tá, meu amado? Quero agradecê-lo por estar sempre aí estudando e se preparando. Quero também agradecer por você tê-los compartilhado com outras pessoas. Desta maneira você está apressando a volta do Senhor Jesus. Você está preparando e preparando outras pessoas também. Esse é o meu objetivo aqui. Estudar bastante a Bíblia e o que Deus vai me mostrando também eu vou repartindo com aqueles que têm interesse na salvação eterna. Tá, meu amado? Vamos orar. Senhor dos exércitos, conforme diz a tua palavra, tu és o único Senhor, não há outro. Por isso, diante de ti nos colocamos agora, apenas como vasos precisando ser cheios do teu poder. Traz sobre nós, por meio de Jesus, a tua plenitude e nos completa. Encha-nos com o teu poder, para que possamos, depois de cheios, transbordar para o nosso próximo, o nosso semelhante. Agora, com a tua palavra, nós queremos avançar um pouco mais na preparação da salvação eterna. Em nome de Jesus, amém. Ô, amigos, ok? Então, eu estou aqui pedindo que você pegue a sua Bíblia agora, meu amigo, porque nós vamos estudar um texto aqui de 1 Coríntios, no capítulo 6. Pega a sua Bíblia, tá? E acompanhe comigo aqui, tá, meu amado? Porque nós vamos ver um assunto bastante importante aqui, de grande elevo espiritual, entendeu? Um assunto que vai nos trazer mais conhecimento a respeito da nossa estadia na terra, não é verdade? Então, meus amados, aqui, 1 Coríntios, no capítulo 6, o texto é esse aqui, ó. Você pega aqui, ó, o perigo da imoralidade. Esse texto aí, pega aí, capítulo 6, verso 12. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Aqui está trazendo o título aqui, ó. O perigo da imoralidade, certo? Mas aí eu pergunto para você, meu amigo que está me ouvindo, esta palavra, imoralidade, o que significa esta palavra? Existe imoralidade física, não é verdade? Literal, não é verdade? E existe também imoralidade espiritual. Você não acha, meu amigo, que existe imoralidade espiritual? Quando é que uma coisa é imoral, literalmente? Ou
ou fisicamente. Por exemplo aqui, um casamento, né? Ali, no contexto de um casamento, tem o esposo e tem a sua esposa. Eles têm as suas intimidades. Tem ou não tem? Exato. Todo casal tem a sua intimidade, mas eu pergunto para você, isto é imoral? Não. Por que não é imoral? Porque ali está o esposo e ali também está a sua esposa. Marido e mulher. Diz Deus que os dois se tornam uma só carne na intimidade, não é verdade? Então, não há imoralidade. Agora, vai que o marido diz, não, eu vou ter essa intimidade fora do contexto do casamento. Aí já se tornou o quê? Uma imoralidade. Uma prostituição. É ou não é? Não é verdade? Pois é. E agora, esta mesma palavra, imoralidade, no sentido espiritual, o que significa isso, meu irmão? Significa que existe uma verdade, existe uma verdade central nas Escrituras, significa aquilo que saiu da verdade, aquilo que prostituiu a verdade de Deus na Bíblia. Isso é imoralidade. Isto é imoralidade espiritual. Por quê? Porque prostituiu a verdade. A verdade é uma coisa, mas houve uma prostituição dela e ela se identifica, ela fala outra coisa. Quando Deus diz aqui, no livro de Êxodo, aqui, ó, Deus está dizendo aqui, Êxodo capítulo 20, verso 3. Deus está dizendo aqui, ó, não terás outros deuses diante de mim. Veja só, não terás outros deuses diante de mim. Deuteronômio, no capítulo 4, verso 6. Está dizendo, eu sou o único Senhor. Olhe bem, isso aí. Eu sou o único Senhor. E Isaías no capítulo 42, verso 8, está escrito lá que não há outro Senhor. Só há um único Senhor. E Deus, o Senhor dos Exércitos, diz, não terás outros deuses diante de mim. Quando Deus está falando isso aí, está dizendo que Ele é único. Qualquer que seja a coisa que eu disser é um Deus, ou a pessoa que eu disser é um Deus, isso prostitui a verdade dita por Deus. Então, por isso, aqui eu quero dizer assim, isso se torna uma imoralidade, uma prostituição espiritual. Tá, meu amado? Então, eu quero que você acompanhe comigo aqui, porque o verso 12 diz assim, ó, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O apóstolo Paulo falando aqui. Olha o que diz o verso 13. Os alimentos foram feitos para o estômago. Os alimentos. E o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Veja só isso aqui, importante. Por que está trazendo aqui essa representação de estômago e alimentos? Duas coisas. Preste
estômago, ele representa algo. E os alimentos também representam algo aqui nessa palavra. Você acompanha comigo aqui, meu amado. Dizendo aqui, ó. O verso 14, 1 Coríntios 6, 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Deus ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará. Verso 15. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Está vendo? Olha aqui. De maneira nenhuma. Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Verso 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O corpo é aonde habita o quê? O Espírito de Deus. O corpo é aonde habita o Espírito de Deus. Por isso, honre a Deus, glorifique a Ele com o corpo. Quando está trazendo o assunto de maneira literal, física, porque existe uma prostituta, não existe? Mulher, não existe uma mulher prostituta, e que se a pessoa se une com ela, o padrão da Bíblia estabelecido por Deus não muda. Se forma um corpo com ela. Se a pessoa tem um casamento e a pessoa deixa o seu casamento e se une a uma mulher que não é a sua mulher ou um marido que não é o seu marido, formou-se um corpo. É por esse motivo que é prostituição. Porque você tem que formar um só corpo com a sua esposa e a esposa com o seu marido. É assim que diz a Bíblia. Tá, meu amado? O princípio básico de Deus é isso. Então, quando leva para o sentido espiritual que existe uma verdade e que alguém traz uma outra coisa que levam as pessoas a se unir, não com o Senhor, mas com outras coisas, isso aí torna-se uma prostituição espiritual. Vamos para o próximo vídeo em nome de Jesus.